Mas Boa noite, queridos jovens da Casa de Leon Denis, todos aqueles que têm a oportunidade de estar aqui conosco, assistindo. Estamos aqui novamente, né, minha querida amiga? boa noite, gente. De novo, né? Que bom. Mais uma vez vamos estar aqui com vocês. Só que Eu sou hoje, Vani. né? Hoje nós temos uma grande novidade, um grande prazer. Temos convidados que vão participar desse bate-papo, né? Dessa troca, dessa reflexão acerca do assunto da evangelização de hoje. E aí eu vou chamar, ela vai se apresentar agora, vamos ver se vocês a conhecem. Ela aceitou o nosso convite, é muito bom. Esperamos que possamos ter outros jovens participando de outras evangelizações com a gente, né, Vani? Com certeza. Olha ela chegando, Oi! gente. Oi, sou a Nicole. Muito obrigada pelo convite. Que Muito, bom, Nicole. A gente está muito feliz também de você estar aqui. Muito bom. seja muito Obrigada. bem-vinda, minha querida. E para não deixar a Nicole sozinha, a gente convidou outro jovem também, que alguns de vocês devem conhecer, tanto também como a Nicole, que também são jovens, estão lá no Code Jovem, na evangelização. Vamos aqui receber o nosso querido. Abre o seu microfone. Boa noite. Eu sou o Oi. Juan. Oi, boa noite. Muito bem-vindo você também, Juan. Estamos aqui Obrigado. felizes pela participação de vocês. E aí a gente tem que Obrigado. iniciar, né, Rosa? Uhum. Como sempre, com a leitura do nosso Evangelho, não é isso? Exatamente. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho. Nós vamos ler hoje o capítulo 22, que tem o título de Não separeis o que Deus juntou. E nós vamos ler o item 2, antes de fazermos a nossa prece, para iniciarmos os nossos estudos. Diz assim: nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam de acordo com os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regem essa união são de ordem a tal ponto humanas que não existem no mundo inteiro e mesmo na cristandade dois países onde elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só país em que elas não tenham sofrido modificações com o passar do tempo. Eu vou parar por aqui e vamos agora unir os nossos pensamentos, que a Vani vai fazer a nossa prece. Então, queridos amigos, em especial ao nosso grande e maior amigo Jesus, nós já te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo sobre as suas lições, mestre. Que possamos, então, unidos em pensamento, em sentimentos, em vibrações em sintonia com esse plano superior maior, rogar o seu amparo, rogar o amparo dos nossos amigos espirituais, rogar o amparo do nosso querido patrono da mocidade, André Luiz, para que possamos ter um estudo de forma clara, objetiva, leve e tranquila, mas sempre, Senhor, imbuídos do nosso movimento de renovação, do nosso movimento de entendimento e compreensão do Espiritismo. Permanece conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja, graças a Deus. Bom, pelo leitura do Evangelho, não sei se os nossos queridos jovens que estão nos assistindo ouviram, né? Teve uma palavra ali que falou sobre o casamento. E Sim. eu vou compartilhar aqui com vocês numa telinha. Está aparecendo? Ainda não. Agora apareceu. Apareceu. Isso. E aqui, a gente está aqui dizendo para vocês, né? Está escrito aqui, qual é o tema que nós vamos hoje conversar, né?
buscar aí o entendimento desses jovens que estão conosco. Eu vou até pedir a Nicole, para ver se a Nicole ela levanta mais um pouquinho, que o rostinho dela está muito lá embaixo. Isso, Nicole, ficou bem melhor. Muito bem. E o tema é: que sentimentos devem prevalecer em um casamento? E esse estudo, né, está baseado lá no capítulo 22, Não Separeis o que Deus Juntou, itens 1 a 5. E para começar a esquentar, nós vamos aqui fazer a primeira pergunta para esse casal de jovens que está aqui conosco. O que vocês acham do casamento? Não tem, ó, não precisa brigar para quem vai falar primeiro, não, tá? Eu Juan? acho que... Ah, pode falar. Não, vai, Nicole, você começou, vai. Eu acho que o casamento é uma união de duas pessoas que se amam e são muito afins. Já falou duas coisas muito importantes, assim não vale, Nicole. E você, E Juan? você? Eu acho a mesma coisa também. Eu acho que o casamento é a união de duas pessoas que se entendem, que compartilham do mesmo amor, de um amor intenso, que é um amor intenso, que compartilham de um amor bem intenso. Interessante. Então, para vocês, hoje, né, vocês pensam, se vocês pensassem em se casar, vocês trariam com vocês essas questões, né? Bom, eu me casaria com alguém que eu tenho essa afinidade, que eu tenho esse sentimento, né? Que eu sinto, que eu tenho essa vibração em sintonia, né? Mas Isso. será que sempre foi assim? Ou será que todos os casamentos estão baseados dessa forma? O que vocês acham? Não, Não. acho que não. Nem sempre, né? Não, nem sei. E isso pode causar algumas questões também, né? Sim. Sim. Como em geral tudo, né, Rosa, que a gente Isso. vivencia, que não é baseado nesse sentimento, nessa afinidade, nessa sintonia, né? E é muito interessante que no evangelho que nós lemos, vocês falaram muito bem, o casamento é de ordem divina, que tem união de sexo para renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regem essa união são morais. E o que vocês falaram é o amor, o verdadeiro amor, né? E a gente sabe que a nossa história, a história enquanto humanidade, a Vani até trouxe isso, vocês já devem até ter visto, acho que também isso em história, né? No passado, mas também não sei se é só no passado que isso só acontecia, mas era muito mais gritante, havia essa união de interesse, né? Juntar fortunas, o pai prometia a mão da filha para o filho do coronel, a gente vê até algumas novelas, novelas que mostram isso. Mas será que hoje isso ainda acontece? Ou não? Eu acho que algumas partes do mundo pode acontecer ainda. Sim. Sim. Isso ainda é imposto por, né, algumas tradições, né, de países. Mas será que, sem a tradição dos países, vocês conhecem ou já ouviram alguma história, né, de repente, uma jovem, um jovem, buscar naquele parceiro, naquele casamento, algo que lhe dê um conforto financeiro, né, aquela coisa Sim. tipo assim, ah, não, olha só, já nasci pobre, casar com pobre não dá, não. O que vocês acham disso? Eu acho que as pessoas não devem se importar com isso, né? Sim, com o sentimento que vocês estão entre si, porque, eu não sei, tem que ser com sentimento, não tem que ser com intenção de se a pessoa tem dinheiro, se está bem de vida. E aí, Juan? Eu acho que vai causar um sentimento infeliz nos dois, né? Não vai fluir naturalmente, não vai ser o casamento na base do amor, vai ser mais por interesse mesmo. Dependendo, assim, eu dependo dessa pessoa, tô casado com essa pessoa por causa do dinheiro dela, para me manter com uma estabilidade financeira, com me manter bem. Não vai fluir da mesma forma que fluiria um casamento de duas pessoas que se amam. Pode dar ruim no final, né, Juan? Pode. Verdade. E se não der ruim, com certeza está trazendo infelicidade para os dois.
né? Porque Sim. está se subjugando a ficar numa situação, preso a uma situação, porque está preso aos bens materiais, que é uma coisa que é transitória quando a gente entende que é espírito imortal. Olha lá o que o Livro dos Espíritos fala em relação ao casamento, que ele é um progresso na marcha da humanidade. E a sua abolição seria um retorno à vida dos animais. Porque eu não sei também se vocês já ouviram essas expressões, principalmente os adultos, que o casamento é uma instituição falida. Vocês já ouviram isso? É o que mais ouço. É. Né? E Mas é por que... interessante, né, que com essa resposta dos espíritos, a gente consegue perceber que é um progresso. Por quê? Porque quando a gente tem esse, se todos nós, né, já tivéssemos conquistado essa questão do amor, de olhar para o outro e perceber o outro como ele é, sem as outras questões tão exteriores, certamente esse tipo de pergunta não estaria nem no Livro dos Espíritos e hoje a gente não estaria nem conversando sobre isso. Mas, de acordo com a nossa condição ainda moral, né, nós sabemos que existem várias outras formas das pessoas se unirem. E aqui, quando os espíritos respondem a Kardec, eles estão querendo dizer que quando o casamento está baseado no que vocês falaram lá no início, né? Na questão do amor, da afinidade. Porque se você já tem com outro essa afinidade, já tem com outro essa relação, você vai construir o quê? Melhores coisas, porque vocês vão estarem pensando, né, no progresso de cada um e no comum de toda uma família, ou dos dois, pelo menos, né? Por isso que ele diz que não ter mais casamento, né, se não tivéssemos mais, seria a abolição, o retorno à vida dos animais. E é um progresso por esse motivo, porque se eu sozinha já faço, quando eu estou junto com alguém, eu posso fazer mais, em geral é assim, né? E Exatamente. é nessa linha de pensamento, né, que você vê que os espíritos esclareceram lá para Kardec. O casamento, né, ele traz essa questão da proximidade, da relação de dois seres que estão se burilando, que estão construindo uma caminhada juntos, que estão se ajudando mutuamente. Então, realmente é o progresso, porque você fica numa relação, num relacionamento muito próximo, muito íntimo, e o fruto desse relacionamento, né, vai... como é que me faltou a palavra? Vai trazer, vamos dizer assim, consequências para a sociedade, né? Isso emerge, isso é fruto de uma sociedade na criação dos filhos. Mas a gente sabe também, e aí eu vou trazer essa próxima pergunta, que o casamento, por ser exatamente o envolvimento de dois seres humanos, pode acontecer algumas coisas nesse percurso. E a gente sabe que existe uma frase muito simbólica, não só simbólica, mas ela está num ritual, que não é o ritual da igreja, da nossa religião, mas tem um segmento religioso que usa isso, e a gente sabe até que a morte os separe. O que vocês acham disso? Vocês ouvem essa frase? O que vocês entendem por isso? Eu acho que a frase é incoerente. Porque se a gente tem certeza da vida após a morte, por que a gente iria falar até que a morte separe? Interessante. Muito Verdade. interessante, Nicole. Juan? Então, Eu acho que a morte não vai separar. Primeiro que não vai separar porque você tem lembranças com a pessoa, você tem sentimentos, sejam eles bons ou ruins, você guarda lembranças da pessoa. Ou seja, a morte dela, só o corpo físico dela que você não vai mais ter contato, você não vai mais ter aquele contato diário, aquela conversa, mesmo que seja aquela conversa de briga, você não vai mais ter. Mas a lembrança que você tinha dela, os momentos que você passaram, sejam eles bons ou ruins, você vai ter, você vai continuar tendo. Então, não separa. muito interessante, porque aí vocês trouxeram um ângulo bem diferente, mas que tem tudo a ver com o que a gente também viu e estudou nesse tema, nessa lição. Porque essa questão existe casamento no plano espiritual? E quando vocês trouxeram, né, que não, se a morte não existe,
Se nós, né, enquanto espíritas, sabemos que somos imortais, então por que não? Claro que sim, né? Existe casamento no plano espiritual. E se for esse casamento baseado nesse sentimento que nós já falamos, isso vai perdurar. Isso vai poder continuar no plano espiritual também. Então foi bem interessante vocês Já trazerem isso, tem porque outras vidas, né? exatamente. E isso E vai ficar isso vai ficar, né? Isso não vai ser, fiquei por acaso com a pessoa nessa vida. Mesmo que aconteça o desencarne, eu não gosto de chamar de morte, isso já ficou marcado em você, já ficou marcado no seu histórico, digamos assim. porque se existe essa afinidade, se já existe esse sentimento, a gente sabe que isso pode perdurar sim, como vocês falaram, né? Isso pode ser que em outras reencarnações esses dois espíritos se unam novamente, ou não, se aquilo for ajudá-los, provavelmente sim. Mas se não for, o entendimento dele já é outro, né? Porque ele já tem essa visão espiritual. E, inclusive, no livro Nosso Lar, mostra isso, né? André Luiz conta, relata sobre um casamento que acontece no plano espiritual. E aí tem uma pergunta que ele faz assim: mas como esse casamento se processa, né? Aqui no plano espiritual? E aí é respondido assim para ele: olha como tem tudo a ver com o que a gente tem falado, pela combinação vibratória. Esclarece Tobias, que foi esse relato de Tobias falando com o André Luiz. Atencioso, ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Então, se existe essa afinidade tão grande, maior, ou se ela já for completa, com certeza, né? Isso vai se perdurar. Então, acho que vocês trouxeram de uma forma perfeita aí para esse entendimento do até que a morte nos separe. Se não for baseado nessa vibração máxima, né? Nessa combinação vibratória, aí o que pode acontecer, né, Rosa? Que acho que é o outro Também ponto que a tem, gente vai tem esse trazer. ponto também, né? Vocês trouxeram muito bem isso, a Vani também, né? Fechou aí direitinho que existe o casamento no plano espiritual, desde que você consiga também, em primeiro lugar, vivenciar esse amor que vocês estão falando, né? Essa energia realmente, essa vibração amorosa. Mas existem também a outra conotação dessa frase, né? Até que a morte nos separe. Quando você está num casamento onde, por N questões, que aqui não cabe nem enumerar, porque é muito particular de cada casal, de não estar havendo mais uma convivência harmoniosa, um entendimento. E muitos ainda entendem que o casamento, mesmo passando por essas questões, devem ser mantidos a qualquer sacrifício. Então, por isso, muitas vezes, as pessoas se apropriam dessa frase, né? Até que a morte nos separe, de uma maneira que... O que vocês acham disso? Vocês acham que isso está de acordo com a lei de Deus? O casamento não deve ser dissolvido nunca? Eu acho que pode ser dissolvido, sim. Porque se a pessoa está infeliz ou está afetando outras pessoas em volta, se tiver filhos, é melhor cada um ir para o seu canto mesmo. Sim. Juan? Eu acho até que tem que ser desfeito quando não tiver dando, não tiver uma sincronia. E eu acho também, e eu costumo pensar que o ser humano, quando está ferido ou está com raiva, é bem perigoso. Ou seja, não é bom forçar. Não é bom forçar, porque pode acarretar outras coisas, pode acabar em agressões, mesmo que não acabe em agressões, vai desgastar. Então é bom já separar. Eu trouxe aqui para vocês, vocês vão ver, né? Essa questão que a gente está trazendo, e a gente tem que ter muito cuidado com essa reflexão, porque não é dizer que a doutrina incentiva o divórcio. Não, não é isso. Mas a lei de Deus está lá, imutável, só há o que vem de Deus.
imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. E essa relação é uma relação de dois seres que estão encarnados na forma humana. E ele diz mais: as leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis da natureza. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Então, como a gente comentou lá no início, como os casamentos também muitas vezes eram arrumados, né? Você não tinha essa, não era a questão do amor que prevalecia, e por isso também o casamento prevalecia até o desenlace, o desencarne dos seres, não havia o divórcio, porque eram leis daquele tempo, daquela nossa evolução moral, do entendimento, do progresso evolutivo onde a gente se encontrava. Conforme nós fomos progredindo, fomos pensando nos direitos, nos deveres, respeito ao livre-arbítrio, as leis foram mudando. Mas é muito interessante que tem uma frase no Evangelho que fala que a separação dos corpos, né, ela não está contra a lei, porque ela só vem estabelecer aquilo que já está rompido. Né? O divórcio, vamos dizer assim, né, a separação, ela só acontece por quê? Porque aquilo que unia o amor, né, acabou, de alguma forma, acabou. Então, na verdade, assim, quando tem lá que diz, né, não separeis o que Deus juntou, mas o Deus juntou o quê? O sentimento do amor. Agora, se o amor acabou, se não há mais o respeito, né, não vai. Não está indo contra a lei natural, não está contra a lei divina. Não, não, é exatamente o contrário, né? Porque quando chega nessa parte, nesse momento, é porque não foi baseado nesse amor, né? É isso que a doutrina espírita esclarece para a gente, quando ela diz essa questão do divórcio. E por isso que ela fala, as leis naturais são imutáveis, porque as leis naturais são de quem? De Deus. Né? As leis nossas, humanas, né, enquanto encarnados, são dos homens. Então, tudo vai fluir de acordo com as necessidades. E até a gente está vendo, a gente já vê, se a gente pega a história, a gente vê essa evolução, né, em relação a várias questões. Ainda vamos caminhar muito? Vamos, mas já caminhamos. E quando é baseado na relação de amor e desse sentimento, com certeza esse casamento vai perdurar encarnado, e a gente já até falou antes, também desencarnado. Quando não há essa relação, e às vezes não há por vários motivos, né, que a gente não vai conseguir enumerar aqui, aí provavelmente pode-se chegar a essa conclusão. Bom, e então não vai ser mais possível que continuemos juntos. Por isso, e aí é exatamente por isso que fala, o divórcio é uma lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus por isso, porque não estava baseado, essa união não estava baseada nessa lei da natureza, né? Imbuído desse sentimento, dessa relação de afeto. Então, pode ser que chegue um momento e realmente ele tenha que se desfazer. Por isso que ele não é contrário, né? Os espíritos foram bem claros, né, colocando isso. O Evangelho também nos esclarece isso muito bem nesse item. Não é isso? Entendido? Tudo bem? Continuando, mas a gente está falando de casamento, e casamento traz para a gente o conceito de família, né? O casamento traz a questão da família. E aí eu trago uma questão para vocês que eu acho que a gente precisa muito pensar nisso, né? As pessoas que vivem numa mesma família estão reunidas por acaso? Aqueles dois seres que se aproximaram, seja por atração apenas, começou por uma atração física, por uma questão de interesses comuns, ou por estudarem, ou por terem várias coisas em comuns, seja porque foram apresentados por amigos, sejam porque frequentavam curso ou escola juntos, se uniram
né, estão casados ou estão unidos, amigados, que também não há problema nenhum, e formam uma família. Será que eles também foram unidos por acaso? E todos aqueles que são frutos dessa união estão reunidos por acaso? Não. Por que Teve não? teve todo um planejamento, né, no plano espiritual, e acaba que eles também são almas afins para estar na mesma família. Eu acho que é isso. Sim. Juan, Eu tenho certeza que não, e também não só por isso, mas também pode ter havido um passado, né? Uma vida passada que, por exemplo, eu não me dei bem, por exemplo. Eu não sei verbalizar isso, mas eu não me dei bem, por exemplo, com meu pai. Aí ele agora veio com meu pai, ou, por exemplo, meu pai não se deu bem com a minha mãe, e agora eles vieram nessa vida para tentar se entender, para tentar resolver, Reconciliar, né? e eu talvez vim para ajudar, por exemplo, ajudar eles a se reconciliarem, se entenderem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sempre haverá um motivo, né, para aquele relacionamento. É por isso que a gente vê que quando a gente consegue se basear mais na questão do afeto e do amor, provavelmente, né, vai ser mais leve, vai ter uma relação de troca, de várias experiências, de aprendizado. E também, quando não é tão relacionado só por afinidade amorosa, a gente sabe que a gente se une também por questões de resgates mesmo, né? Como o Juan colocou muito bem, às vezes a gente precisa se reajustar, que também é uma forma de aprender. Pode ser que essa relação tenha algumas implicações que não sejam tão leves, né? Mas que às vezes essas duas pessoas conseguem chegar, né, e se manterem casados pela questão do respeito, né? Pela questão do envolvimento. Várias outras coisas podem manter. O ideal, a gente vai chegar nesse nível de que todas as relações serão realmente por amor e de afinidade vibratória, como a gente viu aqui no nosso lar colocando. isso mesmo. Isso, E Rosa. uma coisa assim que também vocês falaram, né, como o Juan comentou, que é um resgate, nós estamos ali para exatamente nos ajustarmos. E isso faz, né, a doutrina traz para a gente essa questão de você realmente compreender o quanto é preciso, e a gente ouve muito isso na doutrina, a caridade dentro de casa, a empatia, a compreensão diante dos cargos, vamos dizer assim, né, dos postos, né, de mãe, de pai, de filho, da responsabilidade da conta da casa, do trabalho fora de casa também, e a gente se colocar numa postura de colaborar com essa dinâmica familiar, não colocando sempre a responsabilidade total nos nossos pais, quando a gente já tem uma certa idade, uma maturidade. Então, a doutrina mostra, né, o quanto às vezes a gente percebe no pai e na mãe uma dificuldade de lidar com várias questões que permeiam ali a vida familiar. Então, mais um motivo para que a gente perceba realmente que nós estamos inseridos naquele núcleo familiar com um propósito, com um objetivo. E a gente tem que, nesses momentos, parar. Onde eu posso contribuir? O que eu preciso aprender nessa relação com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão? O que eu posso ter de exemplo para esse núcleo, para essas pessoas que estão próximas tanto a mim? E que tudo aqui foi gerado pelo amor. A união desses seres, do meu pai e da minha mãe, mesmo que não estejam juntos agora, mas foi o amor. Foi por amor que eu estou aqui. Foi por amor que eu reencarnei. Amor por eles me aceitarem como filho, amor por eles se unirem para me dar essa possibilidade de reencarnar. Então, né? E aí a gente começa a perceber o quanto realmente o casamento é tão importante para a nossa vida enquanto espíritos imortais que somos. E aí, para fechar,
né? E terminando aí, porque a gente já Nosso está tempo já está avançando, né? quase no... Eu gostaria de pedir a um de vocês que lessem essa mensagem que está em Antônio de Aquino, no livro. Espera aí que eu vou compartilhar aqui, ó. E se vocês conseguem, está lá em Antônio de Aquino, Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1. Vocês conseguem, ou Juan ou Nicole? Acho que Eu pode ser posso os ler. dois, né? Consegue, Nicole, também? Sim, sim. Então, você pode ler o primeiro ali parágrafo e depois o Juan lê o último. Tá bom. Pode começar? Pode, Pode. amor. Desenvolvam na medida do possível, na quantidade possível, o sentimento do amor. Se não puderem desenvolvê-lo em grandes quantidades, façam-no em pequenas doses. Procurem colocar dentro dos corações os que sofrem, principalmente a esses, procurem dar amor. Que Deus ajude a todos nós e nos abençoe. Que o amor tão grande, força capaz de superar as aflições, os males, os ataques recebidos, possa dar sinal de sua passagem dentro de nós, dizendo-nos assim: segue amando, hoje e sempre. Ama continuamente. Deus nos ajudará nas horas de dificuldade. Antônio de Aquino. Ótimo. E a gente vai encerrando, né? Bem em cima, um pouquinho do nosso horário mesmo. Depois dessa grande lição de Antônio de Aquino, falando desse amor, ficou ótimo para o nosso fechamento, né, Rosa? Ficou perfeito. E a gente agradece muito. Esperamos estar com vocês novamente. Que vocês estejam aqui juntos. É muito bom poder ouvir vocês. Né? O jovem também, né? O jovem gosta de ver o jovem, né? Com certeza. Participando, Verdade. colocando, né? Não fica uma Verdade. coisa. É uma reflexão. A gente pensou aqui junto. Vocês trouxeram reflexões também que eu e Vani nem tínhamos assim, achávamos que ia. Então, olha como é rico a troca, né? Isso. Nós somos É. espíritos e muitos de vocês têm uma bagagem muito maior do que a nossa. São mais velhos Com do que a certeza. gente é jovem perto de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo grande no coração dos dois. Tá bom? E vamos fazer então a nossa prece. Juan gostaria de fazer a prece, Nicole? Viu? Quero não, deixa pro Juan. Vai Não, passar Juan? essa também, Juan? Passa, né? Vai Passa. passar? Passa. Passa para Tá Rosa. bom, Pronto. não tem problema Vai. nenhum. O meu coração já está aqui pulsando de alegria por vocês estarem conosco, né? Então, é com o coração repleto de gratidão, Pai. Nós agradecemos essa oportunidade de podermos estarmos refletindo juntos acerca do amor nas relações, do amor que precisa estar presente nos nossos núcleos familiares. Gratidão por ter aqui presente esses jovens que trouxeram os seus apontamentos e que tanto enriqueceram esse estudo. E que todos nós, todos aqueles que nos assistem, todos os nossos amigos, todos os nossos entes queridos, possam receber essas vibrações de amor. Que possamos continuar caminhando com serenidade, com pacificação, e lembrando sempre do nosso mestre e amigo Jesus, que é o exemplo vivo de como colocarmos o amor em tudo em que fazemos em nossa vida. E assim, na certeza que Jesus está sempre ao nosso lado e que nossos guias nos amparam, sustentam e nos inspiram em nossa caminhada, pedimos a permissão para encerrar os estudos de evangelização do dia de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, muito obrigada também. Nossa, estamos muito felizes. Certamente voltaremos a conversar sobre outros assuntos. Um grande beijo para vocês. Até a próxima. Beijo. Beijos. Tchau. Até a Beijo, próxima. gente. Tchau, tchau.